Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar início em Colossenses, numa das cartas aí que o apóstolo Paulo escreve aí para a igreja de destino a Colossenses, e ele traz para nós também revelações aí a respeito do nosso Cristo Jesus, enfim. Vamos estar meditando nesses dois capítulos nesse dia de hoje. Vamos estar vendo o capítulo 1 e o capítulo 2. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha estar nos revelando a Tua palavra, nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, Paulo vai estar falando bem assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está revelada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificar e crescendo com trabalho, ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Enfim, ele está falando de um camarada aí que se chama Epáfras, que foi também que pregou o evangelho para eles. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Enfim, o apóstolo Paulo está nos orientando a respeito da liberdade em Cristo. Enfim, Cristo nos libertou do cativeiro. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Enfim, dá para entender que ele reconciliou todas as coisas até no céu. A gente vai ver ali em Hebreus também que ele fala. Em Apocalipse ele dá um veredito a respeito de que quando Cristo subiu às alturas, Satanás foi despojado de lá. Em Hebreus ele fala porque o pecado tinha sido gerado lá no céu e pelo sangue de Cristo foi tudo purificado. Enfim, tanto purificou os céus como a terra e nos purificou também. Enfim, em Hebreus e Apocalipse ali, se nós entendermos bem, dá para entender desta maneira.
Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Enfim, este Evangelho que ele está nos pregando, Paulo é um ministro dele. Agora me alegro em seus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Deus dar a conhecer entre os gentios e a gloriar riquezas deste ministério, que é Cristo em vocês, e a esperança da glória. Enfim, ele fala ali que esse mistério ficou em oculto e só agora foi revelado em Cristo Jesus. Vale lembrar que estava em oculto até nos patriarcas, enfim, a gente sabe que por eles veio a revelação ali também. Mas enfim, eles também não entendiam quem que era Cristo, enfim, para eles estava oculto. Hoje é bem provável que eles conhecem já Cristo Jesus, porque Cristo morreu e desceu à mansão dos mortos, eu entendo dessa forma, e quando ele subiu, ele levou cativos muitos. Enfim, dá para entender que aquele povo ali que veio desde Adão, Noé ali, enfim, já estão na glória com Deus e com Cristo Jesus. Não ligue pelas batidas aí, que tem uma obra aí meio próximo, daí o barulho vem tudo aqui. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. No capítulo 2. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convenientes, porque embora estejam fisicamente longe de vocês, em espíritos eu estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como estão firmes e que vocês têm Cristo. Aliás, ele está falando que vocês têm em Cristo. Esse barulho está incomodando, mas eu já tentei gravar já umas 4 vezes e tive que parar agora. Eu já não tenho como parar, que senão vou ficar o dia inteiro. Mas enfim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmando na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Enfim, pessoas ali também com tradições acabam segurando Cristo, não deixam pessoas se convertendo a ele. Vale lembrar que a religião, enfim, também segura muito pessoas a não estar crendo em Jesus, enfim, crendo em umas tradições. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne,
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele fala da circuncisão que é feita no batismo. Enfim, tanto eu quanto você foi feita a circuncisão aí no coração através do Espírito Santo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos resgatou, perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nós era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou que bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Enfim, ele está falando para que ninguém faça julgamento a respeito dessa questão. E vale lembrar ali que ele está falando sobre quando Cristo despojou Satanás na cruz. Enfim, Satanás achava que estava fazendo um favor crucificando Cristo também, digamos assim. Ele foi um dos ali que estava querendo ali de qualquer forma ceifar Cristo Jesus. Queria ver o que ia acontecer se ele morresse, enfim, e Cristo despojou dele, tomou todas as autoridades que o diabo tinha. Enfim, hoje o diabo não manda nem no inferno, como eu já até comentei neste vídeo. Hoje os mortos estão na mão de Cristo, tanto os mortos quanto os vivos, e é só Cristo que vai fazer propiciação tanto para um quanto para outros. Enfim, vale lembrar que os mortos não pertencem ao Senhor, mas Cristo vai estar julgando essas coisas ali. É meio difícil de entender agora, mas em Apocalipse não vai estar nos revelando melhor. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Ele está falando ali do sábado, das luas novas, das festas religiosas, enfim. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa contará detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a tornou orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se submeterem a regras? Enfim, ele está falando para que se submeter a regras novamente, se vocês se submeteram, se receberam Cristo Jesus? Não manuseis, não proveis, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com suas pretensa religiosidade falsa, humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Pois bem, terminamos mais aí uma meditação na palavra. Esse barulho incomodou um pouco, mas vamos continuando lendo a palavra, que o Senhor venha nos dar sabedoria para a gente poder estar absorvendo todas essas coisas. Glória a Deus, Deus abençoe vocês e até mais.